Entendi. Eu tô tentando procurar a medalha aqui dele aqui, mas eu acho que eu vi uma foto que ele tá com a farda marrom, né? Isso. É uma medalha de honra ao mérito ali? Isso. Eu devo ter essa foto em algum lugar aqui. Mas beleza. Eu vou colocar, então, o trecho da fala do Clenis pro... Você assistiu essas entrevistas que eu cheguei a fazer com ele ou não? Na verdade, eu vi muito pouco, né? Eu não Por cheguei a cima, né? assistir todas, sim por cima. Eu tenho os áudios, né? Eu vi alguns áudios que ele mandava, o próprio pai dele também mandava, mas realmente eu não cheguei a ver a fundo, não. Tem 4 meses, né? O Clenis estava dentro do Uhum. presídio militar ainda na ocasião. Agora ele está solto, mas mesmo assim com muito receio, né? De aparecer, de se expor, né? E não é de se não compreender, né? É bem tranquilo de entender, né? Às vezes não dá para mais, não dá para cravar nada, né? Deixa eu tirar o crachá de Uhum. jornalista aqui, mas às vezes o cara Sim, solta o militar preso, que é justamente para acontecer alguma, né? Coisa sim. que não pode acontecer dentro do presídio, né? Se é que você me É, entende nas entrelinhas. sim, Então sim. ele tem que tomar cuidado mesmo, né? E a gente está aqui para ajudar, para atrapalhar, a gente fica em casa. Mas vamos ver o que foi que o Clenis trouxe nessa questão. Eu acho que até ele mesmo que me traz essa questão dos 3 celulares, eu acabei atribuindo aí ao Alisson, peço desculpa, mas vai vir Não, agora o tranquilo. depoimento. Eu peço que vocês prestem atenção, assistam. Eu vou tirar, as 2 entrevistas estão no mesmo vídeo, então eu vou colocar a primeira e a segunda, para quem não assistiu, e para quem assistiu, relembre, né, o que o Clenis conseguiu trazer. Na primeira, ele monitorado ali por um militar, né, do lado dele, e na segunda, ele com muita pressa também teve que falar comigo, mas respondeu as perguntas que a gente colocou. Coloca na tela para mim aí o primeiro depoimento, é um vídeo de 20 minutos, mas a gente vai colocar aqui no começo e vamos monitorando só a parte do supra-sumo para ficar bem dinâmico. Aqui a gente poder interagir e responder as perguntas de vocês, enquanto isso vocês vão fazendo pergunta aí. Adélio Bispo, a gente está muito próximo de descobrir. Então, pula, mas não é o exclusivo, tá? Hoje você vai ver essa manchete aí, ó. Ele não agiu sozinho. A PF acabou de concluir, enquanto você vai chegando aqui, vamos ouvir o que o Adélio, o que o Clenis, desculpe, falou para a gente na primeira entrevista por telefone, também no presídio militar no qual ele se encontra. Está preso por crimes administrativos, tá? Feitos em sua campanha eleitoral. Só um parênteses aqui, Alisson, antes da gente pôr. Teve uma Sim. informação que chegou para mim que o Clenis teria um assassinato atribuído a ele. Você sabe de alguma coisa a respeito disso ou não procede? Não, não Não, né? procede. Isso, na verdade, foi uma forma de prejudicar ainda mais a imagem do Clênis, né? Com Tá relação a bom. isso, não tem. Beleza. Então vamos em frente. Fala, meu querido, tudo bem? O seu pai, o Jurandir, que pediu pra gente ligar, acho que você deve estar sabendo já, né? Não, na realidade não chegou. De onde fala? Quem tá falando? É o Thiago Parigiani, jornalista aqui de São Paulo. Seu pai entrou em contato com a gente, explicou um pouquinho da sua situação aí. E ele pediu pra gente fazer uma entrevista rapidinho com algumas perguntas em relação ao Adélio e em relação à tua situação aí, por conta da questão do assédio moral que você sofreu, não é isso? Tem sofrido, até agora. Então, você pode responder essas perguntas? A gente vai fazer uma gravação e depois coloca no live. Então, na realidade, se eu quiser. Porque a questão é o tempo, né, cara? Não, é rapidinho. A gente faz um pai bola e depois, posteriormente, repercutindo, a ideia é te ajudar aí, entendeu? Pode. Essa é a ideia. Por isso que ele Então, procurou fala aí a gente. rapidão e vamos ver se dá tempo. Não, beleza. Você tá tranquilo aí para responder? Tá acompanhado de alguém do lado? Sim. Tá? Esse aqui é o problema, né? Ele falou que não seria dessa forma aí. Vou fazer algumas perguntas do caso Adélio, acho que não pega nada para ninguém. No final eu faço uma em relação a ti aí. Se você tiver a liberdade para falar, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Conta pra gente o que aconteceu aí nos primeiros momentos depois da facada lá do Adélio, quando você se joga ali por cima dele, tomando chute, pontapé. Você acaba protegendo ele e você não pensou em agredir o esfaqueador ao invés de proteger? A profissão, né, policial militar exige que nós possamos agir e atuar em conformidade com a lei. Então, independente dos aspectos de sendo ele como o agressor, né, contra a época do ex-presidente ou não, eu tomaria aquela postura como se
Tinha um policial paisana da região de Guarani que acabou protegendo o Adélio para que ele não fosse linchado. Você conhece esse policial? Ele estava junto com você nessa proteção? Não, na realidade eu estava de maneira independente, não tive contato nenhum. Domicílio, posteriormente, e esse foi o primeiro que tentou interceder para que não ocorresse a tentativa. Não esqueci o nome dele agora. E ele também foi muito agredido. Por isso que ele soltou o Adélio. Posteriormente, eu consegui detê-lo. Foi logo em seguida que teve nesse primeiro momento da tentativa e depois, posteriormente, quando ele foi agredido também, e soltou o Adélio, foi um momento que eu entrei em ação, entendeu? Entendi. O que aconteceu com a faca? Você chegou a perceber o que o Adélio tinha feito? Ou simplesmente você caiu por cima dele ali? Você chegou a ver o objeto? Acabou caindo da mão dele? Ou ele tentou esfaquear alguém? Não, o que ocorre? Após essa primeira intervenção desse policial de Guarani, foi o momento que eu intervi. E aí foi o momento que eu consegui mobilizá-lo e conduzi-lo até a portaria do prédio, no momento em que eu dei a ordem para a pessoa que estava do lado de dentro para poder abrir o portão. E quando dessa ordem, uma pessoa, acho que Rosa, o nome dele, estava ao lado e percebeu que eu era policial e me deu uma algema. Quando ele me deu essa algema, eu efetuei a algemação e coloquei ele para dentro do prédio e logo em seguida fechando o portão e permanecendo com ele acautelado no segundo andar. Você chega a ficar com ele sozinho um tempo, né? Fiquei todo o tempo, aproximadamente até a chegada da guarnição policial, onde havia um senhor chamado Lohan, em que eu pedi para ele ficar monitorando a entrada do portão e o segundo andar, e passando as informações e que não permitisse que ninguém, a não ser policiais militares fardados, pudesse chegar até mim. Quando chegou a viatura com um policial militar fardado, caracterizado, aí eu autorizei abrir o portão. E ele não perguntou nada para você por que você protegeu ele, ou ele ficou bravo com você por conta de você ter apreendido ele ali na hora? Como é que foi ficar sozinho com ele? Na realidade, ele estava muito assustado com tudo que estava acontecendo, né? E as pessoas lá de fora gritando que iriam matar, entendeu? Então, tipo assim, tanto ele quanto eu corremos um alto risco, né? Porque aquele público que estava ali fora já não sabia quem era quem. Então, se fosse simpatizante do presidente, poderia cometer tanto eu quanto ele. Enfim, a gente não sabia o que estava acontecendo ali. Entendi. O seu pai, o Jurandir, passou pra gente que talvez você teria ficado um tempo com o celular do Adélio em sua posse. Foi eu que apreendi os três aparelhos. Olha lá, Então, tá você vendo? chegou a ter a curiosidade pessoal de dar uma olhada nas conversas, ver se Ele teve não vai conversa responder essa com o pergunta, Carlos olha só. Bolsonaro, que o pessoal atribui talvez uma ligação, ou com alguém do próprio Partido dos Trabalhadores. Você conseguiu ver alguma coisa ou você não mexeu nos aparelhos? Então, na realidade, eu vou ter que desligar aqui para me cobrar. Entendi. Mas, enfim, Thiago, né? Só tem mais uma, tá? Você conseguiu responder essa, tem mais uma só. São páginas. Não, na realidade, ele já passou da hora. 10 minutos eles falaram, né? 10 minutos que a gente tinha. Pediu para eu poder ligar para outro dia, entendeu? Na realidade, então, o que fizeram foi isso, estão tentando fazer comigo agora, entendeu? Estão tentando me tornar alienado mental para poder invalidar toda a minha fala perante tudo que está acontecendo, e desde então tem sofrido diversos assédios morais, perseguições, falsas acusações de crimes, de maneira vil. Eu estou presa 200 dias no 16º Batalhão por um crime ao qual eu não cometi, e se responder diversos outros processos aos quais eu também não cometi, simplesmente por querer justiça, porque logo após a minha intervenção nesse fatídico dia 6 de setembro de 2018, resultou aí na minha precoce e fraudulenta transferência para ensino e atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, culminando aí na minha perda da minha profissão, a qual eu sempre dediquei isso aí um dia fazer parte.
fala um pouco da sua situação de prisão. Eu vi um vídeo você falando que tem até lacraia na cela que você fica e tudo mais. Tô submetido aqui é justamente isso, diversos animais de peçonha, entendeu? Insetos, ou seja, é uma situação muito crítica. Eu precisava de mais tempo para poder falar com os senhores, eu estou sendo cobrado aqui. Não. Justamente isso, esse fato de eu ter que comunicar somente 10 minutos, é justamente que eles estão cercando a toda maneira a forma de eu falar. Mas eu vou ter que desligar aqui. Perfeito, Clênis. A gente faz uma nova tentativa na semana que vem, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela disponibilidade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, essa foi a entrevista inicial, né? Hoje, a gente conseguiu continuar esse papo, só hoje. Então, sem mais delongas, com vocês a entrevista exclusiva de hoje. Essa, Cabo Clênis diretamente. Essa daí foi a primeira, o Alisson, você viu? Sim. Ali a gente já tem, né, duas coisas divergentes do que talvez ele tenha te passado, né, que surgiram ali. A algema não era dele, né? A algema era de um outro lá que emprestou, e acabou que ele não respondeu, né, se ele tinha percebido a facada ou não, mas você me trouxe que ele não tinha percebido. Talvez por isso que ele não respondeu ali também, ele falou de outra coisa, mas acabou não respondendo. Então por isso que é importante, né, a gente ter o acesso a ele, e desde já, se chegar no Clênis essa entrevista, a gente está à disposição para te ajudar, tá, Clênis? A gente não está à disposição para te expor de maneira alguma. Eu nunca fui carniceiro na minha vida. Tem jornalista que é carniceiro, né? Ele gosta de tacar o cara no ar e expor, e aí depois o problema não é dele, não. Você pode usar aqui como um canal de comunicação para você expor o que você quiser. É um canal independente, tá? Então você tem esse espaço aqui. A hora que você se sentir confortável para passar as informações, você pode ficar tranquilo que você vai passar do jeito que você quiser. Eu não vou nem te entrevistar, tá? A tela vai ser aberta e você vai falar o que você quiser. Porque eu acho que na situação que você está, é iminente, e aí cabe a você, né, querer trazer as informações ou não, e a gente não vai ficar forçando esse tipo de situação não, mas a informação que você tem é uma informação que interessa ao Brasil, que interessa ao futuro do Brasil, e que pode mudar, né, assim como a facada mudou. Se for uma coisa comprovada, né, oficial, né, porque vão descredibilizar. Você tendo um áudio do Adélio hoje falando que foi fulano de tal, vão descredibilizar. Mas aí cabe a apuração, né? Por isso que existe a justiça, para apurar. Recentemente apareceu um hacker falando que o Kassab teria contratado ele no mês de junho para espionar o Adélio Bispo. E a prova disso seria uma conta de internet. E aí, posteriormente, veio um jornalista que conheceu o hacker e trouxe aqui para a gente que essa conta de junho do Adélio Bispo foi emitida em novembro. Por isso que hoje a gente fez aqui o convite para o Patrick, que é o hacker, o Patrick Brito, também participar dessa live, e ele acabou não vindo, né? E eu chamei ele aqui e está, parece que bloqueado, não visualizou as mensagens. Então só por isso estou justificando a thumb, está escrito o sargento e o hacker, porque era uma entrevista dupla. O sargento está aqui, como bom militar que é, não foge dos seus compromissos, e está aqui dividindo tela comigo com muito prazer, o sargento Alisson Felipe. Vamos continuar assistindo aqui, Alisson. Tem alguma consideração para falar ali? Não, igual você falou aí com relação ao Gema, né? Às vezes, realmente, a forma como conta-se na história, né? Dá a depreender que ele estaria com a algema. No caso, ele falou que pegou a algema de um colega. Mas, independente, né? Ele mesmo até falou, né? Das pessoas vão te matar. Então, assim, às vezes, a forma de como foi interpretado, né? A informação que chega, às vezes, sim, pode te soar alguma coisa, mas a gente percebe que realmente tem, né, um sentido, né? Mas agora, foi isso aí. Agora, nessa segunda parte da entrevista, que a gente dividiu, ele traz outras coisas aqui interessantes também para a gente debater. Então vamos lá, é curtinho, já foi mais da metade, né? Sem delongas, áudio do Clênis. Não é justo a gente colocar ele na thumb aqui e não mencionar as conversas que a gente teve para contextualizar. Agradeço você que chegou agora aqui. Chega deixando o seu gostei, interaja com a live, tá? O YouTube funciona dessa forma, é um mecanismo de interação, e quanto mais pessoas querem um Brasil mais limpo, mais a verdade tende a aparecer de forma mais rápida. O que a gente está batalhando aqui não é para eu ir lá entrevistar o Adélio, não. O que a gente está batalhando aqui é para que alguém entreviste o Adélio, por exemplo, o Cabrini, né? O Roberto Cabrini. A gente sabe que é uma pauta tratada diretamente com o Cabrini, depois que ele foi impedido de entrar.
Ou então o Joaquim de Carvalho, que também fez o documentário da facada e também merece uma colher de chá, e estava inclusive em Juiz de Fora esses dias, procurou o Clênis, conversou com o Clênis em off, não sei o que eles conversaram, mas em breve a gente vai trazer o Joaquim também aqui. Vai lá, Tiaguinho, fala aí o que você fez na segunda entrevista para nós, de Minas Gerais. Oi, Clênis? Pois não? E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Quem fala? É o Thiago. Seu pai pediu pra gente te ligar um tempinho atrás, aí a ligação ficou interrompida porque você tinha pouco tempo, tinha falado com a sua mãe, lembra? Lembro, sim. Então, a gente pode retomar aquela conversa? Eu tinha feito uma pergunta pra você que você não conseguiu responder no dia. Na realidade, eu precisava de falar com a minha mãe primeiro, cara. Eu preciso só de 5 minutos contigo. Com 5 minutinhos eu trago a resposta que a gente precisa. Eu libero para ela te ligar aí, que eu vou entrar numa reunião agora às 11h10 e não vou conseguir te ligar de novo hoje, cara. E faz um tempo que eu tô adiando. Seu pai tá todo dia. Pô, liga para ele, fala com ele. Tá, e o que é que o senhor quer saber a respeito? Não, então, a gente fez uma entrevistinha, né? Da outra vez eu te fiz algumas perguntas, a gente fez a gravação do áudio, eu coloquei um vídeo no YouTube, repercutiu bem, eu acredito que até tenha dado uma visibilidade para sua situação aí, você tinha falado da situação que você tá, da cela, dos bichos peçonhentos e tal. Só que a pergunta que eu tinha te feito era em relação ao dia do Adélio. Hoje tá mais tranquilo para você falar aí ou tá... O que é que o senhor tá precisando saber? Não, então, a pergunta que ficou sem resposta foi, no dia que você conseguiu lá fazer a proteção dele, levar para o canto e ficar com ele ali em posse dos 3 celulares, é óbvio que você não tinha, né, a questão de mexer no aparelho dele, mas provavelmente tinham ligações acontecendo, porque não era normal naquela época a pessoa ter 3 celulares na mão. Então a pergunta é, tinha gente ligando e você conseguiu ver se tinha gente que era ligado ao PT ou ao Bolsonaro ligando para o Adélio logo depois da facada? Não consegui ver a respeito disso, não. Não tinha nada aparecendo, os celulares deles nem tocou naquela situação? Não. Ficou tudo quietinho ali? Entendi. Na sua opinião, a facada foi real? Porque tem um repórter da esquerda que está trazendo que a possibilidade da facada não ter sido real, ter sido tudo uma encenação. Você, pelo ângulo que você estava antes do Adélio cair, você conseguiu enxergar a faca entrando na barriga do Bolsonaro? Então, Thiago, pelo que eu pude perceber, entendeu? Da onde que eu estava, eu acredito que sim. Você conseguiu ver um movimento nesse sentido? Sim, acredito que sim. Tá. E na sua concepção, você acha que o Adélio tinha alguém com ele ali naquela muvuca ou ele estava sozinho, literalmente? Haviam pessoas, sim. Tinha pessoas, né? Tanto é que a intervenção que houve, a primeira intervenção que houve por outras pessoas em segurá-lo, essas pessoas foram agredidas, essa pessoa foi agredida por diversas outras pessoas e vindo a soltá-lo. Foi quando eu fiz a intervenção. Posterior à primeira intervenção que foi feita ao segurar ele. Entendi. Teve um vídeo seu que você fez prometendo contar toda a verdade do episódio da facada. Você chegou a fazer esse vídeo entregando a verdade do que você sabe da facada ou acabou que você não fez? Não, na realidade eu passei para as autoridades e, enfim, acabou que não atentei mais para nenhum outro tipo de providência, não. O que eu sabia, eu passei para as autoridades. Legal. É que você sabe que isso é um caso mal resolvido até hoje, né? Estão falando que podem ser que soltem ele aí, levem ele para Minas Gerais, que ele está até hoje em Campo Grande. Mas até hoje, de fato, ninguém tem respostas, né? O Bolsonaro não conseguiu ficar com ele um tempo, mesmo na presidência, para poder apurar o que motivou ele a fazer aquilo. Tem gente da esquerda que aponta que ele era um militante de direita disfarçado de um militante de esquerda. O que você acha em relação a tudo isso aí? Qual que é a sua opinião em relação ao Adélio? Por ter ficado com ele ali, talvez alguma coisa você saiba. Não, na realidade eu me escuso de
comentar a respeito de opinião, né? Então, a respeito dos fatos que eu tinha que falar, eu falei em sede de depoimento na Polícia Federal, em que pese eu não tenha sido ouvido em juízo, né? Não sei por qual motivo, mas eu tive a oportunidade de falar tudo isso em sede do auto de prisão em flagrante, mas em juízo não. Entendi. Então, eu prefiro eximir de comentar, de efetuar comentários, Claro. né? De tecer comentários ou conjecturas, enfim, a ter-se ao fato, né? Ao fato que aconteceu. Claro. Não, tranquilo. A questão maior era essa. Se o celular dele não tocou, porque a gente imaginou assim, aconteceu o problema. Ele tá com outras pessoas envolvidas. De repente ele some, vai para um canto, fica com você com 3 aparelhos celulares. A tendência era que alguém ligasse para ele, né? E aí, de repente, numa dessas ligações, ter ali um Bina, sei lá, não dá para falar em nomes, né? Que a gente supõe, mas alguém ligado a... Nesse momento a ligação caiu. Eu liguei de novo e continuei a gravação. Não dá pra gente jogar nomes ao vento, né? Aí o pessoal falou, não, ele tinha realmente um celular. Aí quando a gente bateu um papo, você trouxe que ele tinha 3 celulares. Putz, a chance de alguém estar ligando é 3 vezes maior. Apreendido comigo, até a chegada da polícia militar. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar, é porque eu preciso falar com uma certa urgência com a minha mãe. Será que teria possibilidade de pedir meu pai para entrar em contato? Peço sim, deixa comigo que eu... Eu tô agarradão aqui, só tem esse tempo aí. Não, fica tranquilo, eu vou liberar inclusive para você poder falar com ela. Agradeço, viu, meu irmão? A dúvida era só essa, em momento algum tocou nenhum dos celulares dele após a apreensão. Não. Maravilha, meu querido. Fica em paz, velho. O importante de tudo isso que você tem que aderir é justamente o que? Não ter sido ouvido em sede de juízo. Entendeu? Mais importante disso tudo. Beleza? Beleza, Clênis. Obrigado pela atenção que você está dando pra gente, tá? A gente vai fazer um apanhado com esse áudio, vai fazer um outro vídeo e eu vou avisar seu pai aqui para pedir para sua mãe para te ligar, meu querido. Tá ótimo. Obrigado, abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Então, esse é o trabalho, né, jornalístico que foi feito com o Clênis. Inclusive, no documentário que foi feito pelo canal 247, não aparece depoimento algum do Clênis. Eu não sei se faltou ir atrás dele ou se não fizeram questão de colocar. A gente sente que o Clênis, eu não sei a predileção política dele, mas o meu radar diz que ele é um cara conservador, né? Ele votaria entre Bolsonaro e Lula, ele votaria no Bolsonaro, tanto que ele estava no partido do Bolsonaro na ocasião. Então, eu não sei se às vezes essa mídia enviesada tem interesse em ouvir, né, as pessoas que têm o pensamento conservador, o que é uma grande sacanagem, porque eu trago gente da esquerda aqui. Eu dou espaço para a pessoa falar e o chat discorda e vai, e ele que argumente para se defender, né? Então, a gente não tem partido aqui, não tem político nenhum de estimação, que a gente quer a verdade. E aí o pessoal vem aqui, o Alisson, para a gente finalizar, e traz perguntas e colocações desse jeito aí, ó, né? Existe, né? Isso aí não vai dar em nada. É tão sério que ninguém quer abrir a boca. É justamente o que as autoridades querem que vocês façam também. Existe, deixa para lá isso aí, né? Assim como o Alisson trouxe. Muita teoria da conspiração, caso da... A gente tem vários, né? A gente tem o caso do Clodovil, né? Que caiu de uma cama de 30 centímetros num tapete de 20 e falaram que foi traumatismo craniano, ninguém apurou, né? Então é mais uma das situações. A diferença é que está vivo, né? Os dois personagens estão vivos. E aí eu trago sempre aqui para os meus convidados, Alisson, a percepção do que eu acho que queriam que acontecesse ali, né? E o que aconteceu, né? Na minha visão, eu não vou influenciar a sua, não. O que era para ter acontecido ali? No final eu falo a minha visão. O que era para ter acontecido naquele dia e por que está esse fuzuê todo até hoje? Quem bolou isso aí, você não precisa me falar, a gente não sabe. Mas o que a pessoa queria com aquele plano mirabolante ali, aquele plano do Pink Cérebro? Eu vejo, né, como diz, como policial militar, né, no caso, na minha atuação, que eu tenho um conhecimento de 15 anos de carreira, né, a gente nota que, na verdade, era para ter ocorrido aquele fato, né, e posteriormente, né, aquilo ali tem digamos ali, a morte do Adélio e alguém, né, que teria, né, o atirado ou de alguma forma, né, tirar a vida do Adélio,
pudesse ter uma, digamos aí, um excludente de licitude, né? No caso aí, né? Defendeu a vida. Traduz que... A Aí você mandou excludente um de licitude, militarês aí. né? Não, aí no caso é jurídico mesmo, né? As excludentes de licitudes, né? Que no caso aí seria defender, né? Como teve um crime contra o Bolsonaro, tentaram matar o Bolsonaro, um terceiro viria então, né? Para ser essa agressão do autor, no caso o Adélio que estava com a posse de uma faca, alguém desse um tiro, disparasse uma arma de fogo, matando o Adélio, né? E tivesse um processo que a pessoa que chegou, né, a disparar contra o Adélio, né, matando para fazer e defendendo, né, o Bolsonaro, seria isento de culpa. Então isso Então, chama pelo menos assim, excludente de licitude. isso, O que aconteceu lá excludente nos de Estados licitude. Unidos, por exemplo, foi um excludente de licitude com o Trump. No caso, com Trump, isso foi um excludente de O licitude, né? atirador tentou matar o presidente, Sim, errou o alvo, aí, eliminaram ele. isso, aí devido a ele estar ali, né, num lugar, não é de fácil acesso, que teria que subir para poder, né, ter acesso àquele atirador lá nos Estados Unidos. Então eles efetuaram o disparo que acabou matando, né, digamos aí que eles falaram muito, não, terrorista, né, porque senão ele poderia dar um segundo disparo e matar o Trump. Então aquilo ali, né, é o que eu creio, né, pelo menos assim, tudo ao enredo, como o Clênis contou, né, igual eu te falei, né, às vezes são fatos que trazem, né, de uma forma que você tem um conhecimento, entende de uma forma, mas que tem como se diz, né, tem uma linha, né, que realmente apresenta que aconteceu aqui. Eu, no meu entendimento, seria isso, né, que seria a morte do Adélio. E como ele prendeu o Adélio, teve essa frustração, então eu acho que vão fazer o seguinte, vão tentar tirar ele, não vão deixar ele falar, vamos jogar ele para o escanteio, vamos já dar um jeito de deixar ele como doido, vamos aposentar ele como um cara doente, e aí o cara ele não vai ter a validade. Né? As falas dele, como ele mesmo falou, né? Que eles querem tornar ele insano para não ter as suas falas, né, válidas, na verdade. Agora, se foi esquerda ou se foi direita, aí eu também não posso chegar a falar, porque realmente quem sabe, quem teve com a Adélia naquele momento, quem fez, né, o interrogatório, tem isso guardado em as 7 chaves, igual você falou, por causa da segurança dele, é o próprio Clênis, né? Ele não quis falar para mim o nome das pessoas, não quis citar diretamente se é um grupo A, B ou C, né, mas ele fala que é muito grave e que realmente isso pode afetar a política, né, no Brasil. Sim. Mas ele deixa claro que o Adélio não agiu sozinho. Ele deixou claro isso. Ele não falou nomes, mas ele deixa claro. E é muito bom, né, não sair falando o nome, porque tem gente que fala o nome, ventila um nome, coloca na mídia, aparece, porque esse caso dá repercussão, mas é uma irresponsabilidade absurda. Né? Você tem que saber o que está falando e provar, senão depois fica chato. E para finalizar, eu vou deixar essa pergunta para você responder, ó, do Rizonaldo Gomes. Eu discordo de você. Naquele dia, ninguém impediria o Adélio de ser linchado pelo tamanho da multidão. Na verdade, foi uma fakeada. Ninguém teria capacidade de proteger, segundo o comentário do Rizonaldo. Então, o que o Clênis fez, eu não entendi o que ele quer dizer. Será que ele quer dizer que o Clênis é um comparsa do Adélio? Eu acho meio difícil, até porque, igual eu te falei, esse áudio que tem dos 18 minutos, ele fala, ele dá como se diz, né, dá o depoimento dele, tem até um advogado falando também sobre ele, né, como se fosse um comentário geral. Né? Então, eu tenho para mim que é o seguinte, aconteceu ali um fato, se é verdade ou não, se teve a facada ou não, eu não posso dizer porque eu não estava ali. Né? O que transpareceu lá em 2021, quando o Clênis chegou a me falar, é que ele teria pegado ali no meio que estaria o pessoal querendo lixá-lo, né? Acabou tirando o cidadão dali, prendeu e levou para algum lugar. Até essa situação agora do áudio dele, ele falou que poderia realmente, né, dar para ver que foi a facada. Então, assim, percebe que ele não tinha ainda certeza. Então, falar se foi uma fakeada, se realmente aconteceu, eu acho que nada melhor que o próprio Clênis, né, que tem isso aí. Eu tenho certeza que vai aparecer, mas eu acho que ele está esperando o momento certo. Muito bom. Eu agradeço demais.
Sargento Alisson Felipe, presente aqui com a gente, ex-sargento, ex-militar, bom frisar, né? Ele hoje é um autônomo, tem uma ONG aí que ajuda outros policiais militares que, como ele, passaram por situações difíceis, né, psicológicas. Eu desejo pleno restabelecimento aí para a saúde mental sua, que você jamais se entregue, né, porque é bíblico que a gente tem que se esforçar e ser animado para que a nossa vida prospere, né? Não conheço a parte familiar, mas sei que você deve ter muita gente que se espelha em você, então sempre que você tentar se desviar de algum pensamento bom e colocar um pensamento negativo nessa cabeça, pense que tem muita gente que se espelha em você, e não desampare ninguém por conta de nenhum ato egoísta e impensado. Você é um cara muito inteligente, eu agradeço demais a sua presença aqui, Alisson. A gente vai continuar em comunicação, e o Clênis, ele que se sinta à vontade, né? Eu não vou atrás do Clênis, ele sabe onde me encontrar, e se precisar, as portas do canal aqui vão estar abertas. Queria que o Sargento Felipe Alisson Felipe, fizesse aí as suas palavras finais aí para a gente se despedir dessa live. Thiago, igual, né, o tempo que a gente teve em contato, os áudios que eu te mandei, né, as informações agora, essas provas, né, que estão vindo à tona agora, como eu te passei também. Então, assim, demonstra que houve realmente, né, ali uma situação a qual, pelo menos eu, né, entendo que queriam ceifar a vida do Adélio, só que como o Clênis entrou aí, né, como diz, né, foi uma situação totalmente atípica, deixou muito uma questão assim, né, o que realmente aconteceu. Porque quando uma situação dessa, por exemplo, morreu o Adélio, acabou a história e ninguém mais vai falar. Então, são fatos que foi comunicado a mim. Eu, igual falei no início, eu não acreditava também, né, que realmente teria essas provas, que teria algumas situações, como ele diz, que são graves. E como ele agora está apresentando aos poucos, eu acho que ele também está esperando realmente o momento que ele possa falar. Ele até falou que tem essas provas, né, eu acho que tem com uma pessoa nos Estados Unidos, tem outro lá na Suíça. Então, ele realmente prima muito pela segurança dele, pela vida dele. Mas eu agradeço por você ter me dado essa oportunidade para estar falando aqui na live, né? Espero que eu tenha, né, trazido alguma informação útil, algum esclarecimento, tanto para você como também os ouvintes aí da live. A gente agradece bastante. O Brasil agradece também, né, porque a gente precisa disso. Se a gente tem a independência para fazer, não é recuando a tropa que a gente vai deixar pelo caminho informações importantes. Sim, com certeza foi muito válida a presença do ex-sargento Alisson Felipe aqui com a gente hoje. Você que ficou comigo aqui até o final, deixa esse gostei aí, valide nosso trabalho, deixa aqui seu comentário do que você acha que aconteceu no caso Adélio Bispo. É muito importante você poder externar aqui, você tem essa parte de liberdade, essa democracia está sendo mantida por enquanto. A gente não sabe se por muito tempo, porque segundo a Gleiser Hoffmann, se não controlar a internet, a esquerda vai ficar ruim para a esquerda. Então ela tem que controlar urgente a internet, porque, nossa, o pessoal está pensando muito fora da caixinha, é um perigo essa internet. Então é mais fácil do que eles readequar os valores, né, da esquerda, dar uma realinhada no que eles pensam, é mais fácil querer calar a boca de todo mundo que está aqui externando a opinião jornalisticamente ou pessoalmente. Agora, nesse momento, não foi o jornalista que falou, por isso que o meu crachá está aqui, ó. Então, quando eu vou falar jornalisticamente, eu falo, quando eu vou falar como cidadão, foi o que eu fiz agora. A gente tira o crachá, porque aqui na internet tá cheio de jornalista que quer levar você para um lado, mas não explica por quê. E aqui a gente explica. Então, mais uma vez, obrigado ao Alisson, obrigado a todos vocês aqui do chat. Queria agradecer a participação de todos e se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações aqui para você não perder nem uma live. Caso Adélio, caso Celso Daniel. O Celso Daniel era outro, Alisson, que eu não falei também. A teoria da conspiração atrás da outra, por quê? Não resolveram, né? O Clodovil, e a gente está aí trazendo verdade sobre esse Brasil que cada vez menos tem nuvem de fumaça, graças à internet, graças ao poder do jornalismo vocacionado. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, até mais. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você
um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício